Associação O Senhor, o Bom Pastor e TV Potiguar, cada vez mais pensando em você. Retalhos da vida, retalhos da vida. Tantas coisas tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem-querer. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, conhecendo assim como eu conheço a ti, o chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Senhor, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Coloco submissa a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me submissa a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. O chamado que um dia tu fizeste a mim, ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Senhor, eu novamente disse sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, Senhor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submissa a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submissa a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Submissão, submissa. Eis-me aqui, Senhor, meu Deus. Submissão. Entregar-me à vontade de Deus, para que eu seja feliz. Não é porque Ele é o Senhor, é porque Ele é o Senhor, mas porque atendendo-o, ouvindo-o, obedecendo-o, eu sou feliz. E temos que lembrar, nessa vida, o tempo está passando, e o tempo que passa não volta. O tempo é inexorável, não volta. Mas não vamos dizer que o tempo é mau. O tempo roda, gira, corre. Tem que acontecer. E quantas vezes em nossa vida, tudo que nós fazemos, tudo que nós buscamos,
tudo que nós favorecemos é pensando em nós, em mim. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. A minha satisfação, a minha realização, o meu querer, o meu prazer, para mim. É para mim. Se para mim as coisas estão bem, estão andando tranquilas, progredindo, acontecendo, o outro não me preocupa. Mas eu disse, eis-me aqui, Senhor. Eu preciso pensar nos outros, porque sozinho não se vai à frente, sozinho não se caminha muito. E quando se caminha sozinho, se caminha na dor, se caminha no abandono, se caminha no sofrimento. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Diretor, mostra a gente aí, nós duas. Isso. Porque, levando em conta essa canção que diz eis-me aqui, como é que nós podemos dizer eis-me aqui, Senhor, sozinho? Tem que ter alguém conosco. As pessoas que Deus coloca no nosso caminho. E, olha, gente, o eis-me aqui é para servir. Faça de mim o que tu quiseres, Senhor. É para servir, não é para meu próprio prazer. A canção diz que muitas vezes eu pensei no meu próprio prazer, esquecendo-me que tanta gente sofre ansiedade, sofrimento mesmo, necessidade, e eu só pensando em mim. Mas naquele dia que o querer de Deus bate com a ternura do meu coração, com o sim do meu coração, tudo se transforma. Tudo se transforma. E o tema, né, o conteúdo do programa de hoje, para nós, é justamente o tempo está passando. E o que significa o tempo está passando? O tempo está passando porque a gente não sabe o dia de amanhã, nem o minuto seguinte, aliás. O tempo está passando significa eu posso morrer. O tempo está passando, Jesus pode voltar. A segunda vinda de Jesus já é esperada. Ele disse, eu vou, mas eu volto. Então, também o tempo está passando, porque aquele com quem eu convivo também pode ir na minha frente. E as coisas que eu precisava viver e as coisas que eu precisava dizer, eu releguei. Às vezes o egoísmo faz com que a gente pense só na gente. Não é? Somente eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e as coisas vão acontecer. Então hoje o programa vai refletir no nosso dia a dia, na nossa rotina de vida. O tempo está passando. E falando em o tempo está passando, a gente se lembra da regra de ouro. Quando se fala de maneira evangélica na regra de ouro, nós reportamos a Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo aquilo que tu quiseres que os outros te façam, faze-o tu também aos outros. É a regra de ouro, é a regra da santidade, é a regra plena do viver cristão. Eu quero que me façam, eu também tenho que fazer. Ainda que não me façam, eu preciso fazer. Isso mostra que eu estou sabendo usar, aproveitar de maneira digna, honesta, santa e cristã o tempo que Deus me dá. Porque o tempo está passando. Leia, eu também quero aqui lembrar a figura de Nossa Senhora, da Virgem Maria, que para nós como modelo, ela viveu para servir, ela viveu para os outros, ela viveu pelos outros, ela viveu para o plano de Deus, ela viveu para Jesus, ela foi um suporte para que Jesus realizasse sua missão redentora. Então nós temos realmente a quem imitar, Nossa Senhora. Ela soube de maneira total aproveitar o tempo dela. E nós precisamos lembrar que há pessoas, muitas pessoas, incontáveis pessoas que estão precisando de nós. Você aí que nos assiste agora,
De repente você está se lembrando, você mora em Ponta Negra, você mora em Neópolis, você mora em Nova Parnamirim, e está se lembrando que alguém em Mirassol, em Tirol, em Macaíba, ali no quilômetro 6, está muito precisando de você. Você sabe, porque você sabe o que une você a essa pessoa e que faz esse precisar dela em relação a você. E você sabe também o que não tem sido uma grande união entre vocês e que precisa ser resolvido na paz, no amor, na ternura, porque o tempo Está passando, né? está passando. E o nosso tempo aqui também no programa está passando. E eu quero só lembrar, quero que Leia pegue aí o nosso CD. Vou colocar aqui, viu, diretor? Dá para ver bem assim? Mais que sonho. Olha, A canção, isso. dá para ver bem, ó, mais que sonho. A E uma das canções dele é essa, que se chama Eis-me Aqui. Então, entre em contato conosco que a gente vai dizer a você como adquirir. E também, gente, eu quero despedir a você. Acessa o nosso canal no YouTube, YouTube/Leia e Sônia, tá certo? Porque lá você vai encontrar todos os programas nossos, muitos vídeos de shows, de palestras, né? Então você vai poder se inscrever, dar o seu like, deixar seu comentário, sua sugestão, e a gente agradece carinhosamente. Esse é o nome que não pode faltar, carinhosamente. Aliás, gente, gentileza gera gentileza, carinho gera carinho. Então É isso. agora nós vamos, o tempo está passando, e nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos. Uma cobra que vinha do mato, uma cobra que vinha ali do mato, chegou e entrou numa carpintaria. E de repente, ela foi querendo se aninhar, aconchegar em algum cantinho da carpintaria. E diz a história que ela passou por cima de um serrote. E nós sabemos que o serrote é pontiagudo. E quando ela passou por cima do serrote, ela foi ferida pelas pontas agudas do serrote. E ela sangrou. Todas as vezes que coisas pontiagudas, que facas, que punhais, que pregos, que arames, que palavras são-nos jogadas, passamos por cima, ferem, sangram o corpo e às vezes a alma. A maioria das vezes, a alma. E a cobra ficou irritada. Por quê? O serrote a enfrentou. O serrote partiu para cima dela, porque ela foi ferida. E diz-nos a história que mais vorazmente ela se lançou contra o serrote, como se fosse a partir dali começar uma briga do serrote com a cobra, da cobra com o serrote. E mais ela se feriu. Se ela houvesse passado ao largo, se ela houvesse seguido o seu caminho, podia depois se curar. As feridas menores cicatrizam mais rápida e facilmente. As cicatrizes maiores demoram mais tempo. E há feridas que nunca cicatrizam e até levam à morte. Mas a cobra não gostou daquilo que o serrote lhe fizera. E ele nem estava sabendo que estava agredindo a cobra. E ela voltou e abocanhou-lhe. E mais uma vez, os pontiagudos dentes do serrote machucaram muito mais a cobra. Agora, a sua boca sangrava muito, porque ela foi e abocanhou. E ele continuava inerte.
sem saber o que estava acontecendo, sem saber o mal que estava causando, sem saber sequer que algum ser estava a provocá-lo. E mais fúria criou-se no coração da cobra. E aí ela pensou: eu vou fazer como fazem as minhas irmãs cobras, ou como a maioria das cobras faz. Eu vou enrolar todinho em volta desse camarada, desse serrote, que ela nem sabia que era serrote, nem sabia o nome. Esse ser que está me enfrentando, esse ser que está me fazendo mal, e vou trucidá-lo, vou quebrar-lhe, vou torcê-lo todo, vou torná-lo em frangalhos. Só que, como muitas vezes o feitiço recai sobre o feiticeiro, a cobra, à medida que foi se enrolando no serrote, mais suas entranhas foram sendo fincadas pelas pontas acirradas do serrote. E aí, por causa dessa terceira volúpia dela, por causa desse terceiro momento de irritação, de incapacidade de ir, de deixar a coisa acontecer, ali ficou o empecilho, ali ficou o problema. Continue a vida, relegue, passe ao lado, passe ao largo, retome a sua caminhada, vá curar o que de início machucou você e que foi pouco. Mas à medida que ela se lembrava que foi provocada, afrontada pelo serrote, ia mais e mais se encostando, se enrolando nele, mais e mais ele foi penetrando o corpo dela. Você já sabe o que aconteceu ao final. A cobra morreu fincada, espetada toda no serrote. É uma história pequena, mas é uma história difícil. Vamos conversar sobre essa história, Sônia? Sim. Vamos. É tão sério, né? Porque nós nos vemos, muitas vezes, exatamente na posição da cobra, né? Algo que podia ser tão pequeno, algo que podia ser tão insignificante. A gente vai falando sobre a mesma coisa, hoje, amanhã, depois. É incrível. No dia seguinte, que o perdão já podia ter sido colocado no meu coração e no coração da outra pessoa, eu vou puxando, né? Volta ao assunto e a coisa vai crescendo. Uma coisa que era para ser nada, a gente sai chama ferindo, né? Vulgarmente, desculpem a expressão, a mulher do mata-piolho, né? Ah, mas você disse. Ah, mas você fez. Ah, mas você evitou. Ah, mas você não passou na casa de fulano. Ah, mas você não comprou o que eu pedi. E fica assim o tempo todo na mesma coisa, martelando. Isso foi mais ou menos o primeiro encontro da cobra com o serrote. E ela continua insistindo, né, Sônia? Ela continua falando. E aí é como dá as feridas maiores, dão-se as feridas maiores. Sim. Porque alguém falou pra você, chatice, não sei o quê. Releve, vai embora, recomece. Passou. Esse foi o primeiro encontro do serrote com a cobra, ou da cobra com o serrote. No segundo momento, eu digo assim, o que você tá me afrontando aí, hein? Você tá dizendo que eu não tô bem vestida? E você? E você com esse topete? E você que não tá combinando? Aí começa o enrolo maior. Aí começa aquilo que podia ter terminado. Você está dando um passo a mais na inimizade. E o pior, o tempo está passando e a gente está perdendo a oportunidade de fazer de um nada.
E cada vez mais a gente vai observando que a vida é feita de escolhas. Né? É a minha reação. Até a gente, quando está conversando, diz, quer conhecer alguém? Não conheça pelo que ela diz, você conhece pelo que ela reage, pela forma que ela reage. Né? Exatamente. Porque a reação é que diz. Né? Uma resposta, uma reação a uma agressividade, alguma coisa, vai mostrar quem somos nós, se somos uma pessoa tranquila, se somos uma pessoa que já vivemos armada, para qualquer coisa a gente já dá o nosso veneno, né? Um amor próprio tão, sabe, valorizado que ninguém, eu sou intocável, inatingível, que ninguém pode nem deve me ferir, eu jamais. Quem é você para dizer isso comigo? Então, cada vez mais, a gente vai vendo, a vida é feita de escolhas. A minha reação pode determinar se aquele ferimentozinho que a cobra teve primeiro, ali passando, logo vai cicatrizar. Mas se voltarmos a agredir também as outras pessoas, aí sim, o ferimento vai aumentando em nossa alma, em nosso coração. Se respondermos, se revidarmos a ofensa alheia, a coisa vai aumentar. E a gente pode se lembrar que pode resultar numa inimizade. A inimizade é o fechamento de um coração para sempre, a possibilidade de uma amizade, de uma vida de partilha, de uma vida de paz, de harmonia, de solidariedade. E aí chegou o terceiro momento, quando a cobra, percebamos, só a cobra agiu. Só a cobra se enfureceu. Só a cobra revidou. Mas não houve ofensa do outro lado. Ele estava inerte. Ele estava no lugar dele. Ele estava parado, não estava sendo usado no trabalho do marceneiro, do carpinteiro. Vem a terceira fase, o terceiro momento. Eu não quero só deixar palavras. Quem sabe há pessoas que partem para as vias de fato. E há agressões físicas. E há agressões morais tão severas que clamam até a terceira, a quarta, a quinta geração. E aquilo rompe o coração. Por causa de um insignificante oi que eu disse e o outro não ouviu. E por isso não me respondeu. E eu disse, você agora não fala mais comigo, não? Depois que comprou essa roupa bonita? Depois que se mudou de casa? Depois que trocou de carro? Depois que seu filho arrumou um emprego bom? Não fala mais com os pobres? É uma maneira pobre de dizer, você não fala mais? E aí vem outro passo. Gente, confusão chama confusão. Um abismo. Há uma expressão em latim que diz abismus sunt. Um abismo chama outro abismo. Que é confusão e vai mais confusão. Cala a boca. Aquieta-te no teu coração. Busca consolo em Deus. Porque esse tempo dessa querela passou na sua vida. Deixou marcas de sangue, de insatisfação, de inimizade, de rompimento, de morte. De morte. Olha, e é muito... O tempo está passando. Né? Quantas vezes, aliás, eu até diria, a maioria das vezes, quando a gente revida uma ofensa, quando a gente diz muita coisa com alguém, ferindo alguém, quem primeiro é ferido somos nós, que dizemos. Quantas vezes você tem essa experiência? Você fez alguma coisa com alguém e você que ficou mal. Com o filho, com o marido, com a esposa, com a mãe, com alguém no seu ambiente de trabalho, na igreja. E você é que ficou chocado com você mesmo, a consciência doendo pelo que você disse. E na realidade, nós podemos pensar, né, antes de falar. Porque tudo aquilo que a gente fala, a gente tem que pensar antes. Mas nem tudo que a gente pensa, a gente deve falar.
A gente até pode falar porque cada um pode, mas não deve. Porque palavra dita é palavra dita. Depois a gente vem com jeitinho e diz assim, não foi exatamente isso que eu quis dizer, mas já disse. Não foi isso que eu queria fazer, mas já fez. Então o tempo está passando. Não temos certeza, meu irmão, minha irmã, do tempo que ainda nos resta para o nosso encontro com Deus. Estamos em Deus? Como é que está a nossa vida? Nossa intolerância. Eu conheço gente que diz assim, olha, eu sou assim. Eu sei que eu nasci assim, ninguém vai mudar. Eu não aguento nada, eu não levo desaforo para casa. Então essas coisas não pode, isso não faz parte. Quando nós nascemos puros, nascemos bons. O pecado original que estava em nós foi retirado pelo pecado. Pelo batismo. Foi retirado pelo batismo. Né? Foi zerado. E Jesus que vem como Redentor para apagar os meus pecados. Então eu decido se quero continuar essa vida assim ou não. Eu preciso mudar. Eu não nasci ruim. Eu não nasci com gênio triste. A graça de Deus em mim pode me transformar. Claro que há um somatório do hereditário, né? E do adquirido. Tem aquilo que é sangue, tem aquilo que é DNA, tem. Mas a gente, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pela bênção de Deus, pode transformar pedras em filhos de Abraão. Pode transformar tristeza em alegria. Pode transformar rompimento em pontes. Eu me lembro que no livro de Jó, no capítulo 8, no livro de Jó, capítulo 8, versículo 9, o escritor sagrado diz assim, nós somos os ignorantes das coisas da vida. Nossos dias sobre a terra passam como a sombra. E lá em Romanos, capítulo 13, versículos 11 e 12, diz assim, isso é tanto mais importante de nós sabermos aproveitar o tempo, cada minuto, cada instante, porque eles são preciosos. Todos são. Isso é tanto mais importante porque sabeis em que tempo vivemos. Já é hora de despertarmos do sono, da inércia, da preguiça, da má vontade, do desleixo, da inimizade, das fofocas, do disse-me-disse, tá na hora. Nós estamos aqui hoje justamente o tempo está passando para nos sacudirmos, para nos alertarmos, para gritar ao nosso coração, toma atento, toma outro rumo, vá lá se desculpar, vá lá curar as feridas. Tanta coisa eu tenho feito para o meu próprio prazer, mas eu tenho que lembrar que a felicidade não será plena se eu vir aquele que mora ao meu lado, aquele que mora na minha casa, aquele que dorme no meu quarto comigo, em angústia e em sofrimento. Está na hora de despertarmos do sono. A salvação está mais perto de nós do que quando nós abraçamos a fé. Então aquela cobra morreu. Tenta ver essa visualização. A cobra se enroscando toda na presa que nada estava fazendo com ela, que era o serrote. E por isso ela morreu. Não nos enrolemos, não nos envolvamos, não queiramos matar o outro sufocado, quando ele nem está fazendo nada para nos agredir. A salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. E o tempo já está passando. Terceiro bloco, o tempo está passando. Quando nós começamos, o relógio estava em tal hora. Já são passados 34 minutos daquele momento para cá. Aquilo, aliás,
nesses 30 e poucos minutos em que nós estamos conversando do nosso coração para o seu coração, quantas pessoas já morreram no mundo? Será que elas estavam sabendo aproveitar o seu tempo? Será que elas estavam sabendo ser para o outro a regra de ouro? Aquilo que elas gostariam que os outros fossem para ela? Será que os filhos estavam sendo amáveis, respeitosos para com os pais? Será que os pais também estavam respeitando os filhos e levando-os a seguir o caminho da santidade, da retidão? Interrogações que a vida pode nos responder. Mas, falando em o tempo está passando, eu quero perguntar a você que tem 29 anos. 29 anos já está meio taludo, rapaz ou moça? O que é que você está esperando para tomar definitivamente as rédeas da sua vida? Fica morando na casa de mamãe. Mamãe, passa minha roupa. Mamãe, lava minha roupa. Mamãe, guarda minha meia. Mas você já está muito grande. Sai às 7 da noite e volta no outro dia. Para a vida fora do lar, você está todo adulto, mas em casa, todo chorando, todo choramingão. Mamãe também não está fazendo certo. Não está deixando você crescer. Mas quando é que você vai tomar as rédeas da sua vida e vai dizer assim: eu vou voltar a estudar? 29 anos, eu sei, amados. Hoje em dia, uma pessoa realmente para vencer tem que ter o conhecimento. Tem que ter passado pelos bancos da escola, pelos bancos da universidade. Tem que ter sede do saber e depois aplicar esse saber a um trabalho. Porque sem trabalho não se realiza. E não adianta você ficar pensando: você é jogador de futebol. Isso é para poucos. Você é cantor famoso. É para menos. Quanto é que você vai fazendo? O tempo está passando. O tempo está passando. O tempo está passando. O tempo está passando mesmo. E eu quero aqui falar diretamente para você que tem alguma enfermidade que precise de uma dieta. Por exemplo, se você é diabética, se você tem pressão alta, ou se você tem glaucoma, ou se você é obeso, ou se você tem um problema no fígado, não importa. Importa, eu estou dizendo a você, cadê a dieta que você precisa fazer? O tempo está passando. Eu não estou nem falando aqui de dieta para a estética, eu estou falando da sua saúde. Você até já foi na nutricionista, ela até já orientou, mas você não quer cumprir. Não, depois eu começo quando? Ora, não é fácil, mas o tempo está passando. Você precisa viver com qualidade de vida, se adequar. Eu também sou diabética. Então, nós temos que nos adequar à situação de saúde que nós vivemos. Na verdade, precisamos nos cuidar. Ora, é uma luta. Dizer que é fácil não é. Mas, eu digo a você assim, desanime não. Comece. Depois desse programa, tenha uma atitude. Comece, diga, não, realmente, eu preciso fazer alguma coisa. É luta, mas a vitória só vem com a luta. E olha o que diz a Sagrada Escritura para nós, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 15, versículo 7. Quanto a vós, sede fortes, não vos acovardais, pois vosso labor terá sua recompensa. O tempo está passando, então vamos lutar que nós vamos ter vitória. O tempo está passando. Não vos acovardeis, gente covarde. Não vai à frente. Não experimenta a vitória. Não recebe o louro da vitória. E mais uma vez, lembrando que o tempo está passando. E falando em dieta, que Sônia começou e eu vou pegar a sequência, o que é que você que está me assistindo, ou quem sabe, não vou dizer assim a sua filha, seu marido, a gente não precisa ficar dando recados para o outro. O recado é para você, porque a gente tem o péssimo costume de, às vezes, quando um pregador, um palestrante,
um sacerdote numa homilia está falando, a gente nem intui para o nosso coração aquilo que está sendo dito. A gente fica pensando assim, isso dá direitinho para fulano, dá para fulano que isso vai caber. Vou dizer a fulano, não faça isso. Tome conta da sua vida. Pelo outro, reze. Ao outro, aconselhe. Mas não perca o tempo de ficar escutando essas orientações, essas reflexões e praticá-las e assumi-las na sua vida. Então eu falo, e você que me assiste agora, o que é que você está fazendo para reduzir saudavelmente esse peso que já lhe faz doer os joelhos, que já lhe incha os pés, está causando escuridão no seu pé, porque não está circulando direito o sangue. Passar fome não resolve, não emagrece. Tomar remédio de tarja preta vicia, adoece e mata. Na verdade, eu quero lhe dizer, viu? É difícil o equilíbrio. Eu só posso comer 250 gramas. Eu tenho que comer tantas vezes ao dia. Eu tenho que tomar água o suficiente. É difícil essa dosagem. É difícil o bom senso. Mas quem disse que é fácil? Quem disse que é fácil a plenitude? Quem disse que é fácil a verdade? Quem disse que é fácil o bem-estar? Quem disse que é fácil a felicidade? Mas nós precisamos lembrar. Passemos pela porta estreita. Afinemo-nos espiritualmente para que possamos emagrecer fisicamente. Porque aquela palavra que é o nosso mote de hoje, o tempo está passando. O tempo está passando, né? Realmente é complicado, né? Mas é assim mesmo. A palavra não diz vigiai e orai. Então a gente não pode amolecer, não. A gente tem mais é que estar ali todo dia, luta diária. E a Léa acabou de dizer, a porta é estreita, né? E por isso, eu quero falar agora de reconciliação. Como é que anda a sua vida nos seus relacionamentos? Tem alguém que você magoou ou alguém que magoou você? E isso está trazendo tanto problema para a sua vida. Está trazendo sofrimento, está sendo uma carga pesada, porque realmente a mágoa que a gente carrega, ela é algo que dói, que incomoda, que fere. Vamos nos livrar disso. Se Deus está colocando agora você aí, escutando essa mensagem, é porque você precisa dar esse passo na direção da reconciliação. É na sua família, é no seu trabalho, onde é que está precisando de você se afinar? Onde é? Na verdade, não é fácil não, gente. Mas Deus está conosco e Ele quer que sejamos irmãos de verdade, que nos respeitemos, que nos amemos, que demos-nos as mãos, não é? E que se... Então, vamos começar? Deixa o outro, não deixa por conta do outro não, sabe por quê? Os benefícios são muito grandes de uma reconciliação. Um olhar nos olhos, um abraço. Olha, você não imagina o bem-estar que causa, não é? São consequências inimagináveis. Então, dê o primeiro passo. Olha, quero aqui trazer o evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo 23 e 24, quando ele diz, olha, é sério. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. E o tempo está passando. Passando, literalmente passando no relógio, passando na oportunidade, porque já houve amanhã, já estamos a quase 1h da tarde, daqui a pouco chega o findar da tarde, chega a noite, a vida vai passando. E eu me lembro que você, rapaz e moça, diz assim muitas vezes, meu Deus,
Como eu gostaria de conhecer a Bíblia, como eu gostaria de conhecer o nome dos livros. Quando as pessoas dizem Deuteronômio, Gênesis, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, primeiro livro dos Macabeus, capítulo 11, versículo 19. Eu acho lindo isso. Mas você diz que gostaria demais de conhecer a Bíblia a fundo, só se realmente a gente mergulhar. Mas o quanto possível a gente puder entender na nossa fragilidade humana. Você até admira muitas pessoas que sabem ler a Bíblia e conhecem, e passeiam, e refletem, e falam sobre a Bíblia. Mas, e você até às vezes diz assim, que a Igreja Católica não faz nada para que nós aprendamos. Olha, nós temos muitos cursos bíblicos. Nós temos as homilias. Nós temos encontros bíblicos, cursos e encontros, não só nas igrejas. Há livrarias aqui em Natal que promovem encontros, palestras, cursos. Não é que não promove, é que você ainda não se deu tempo de ir atrás. Mas há meios de se aprender. Há como buscar o conhecimento. O conhecimento está ao nosso alcance. E falando no conhecimento ao nosso alcance, eu me lembro de Isaías, no capítulo 55, versículo 6. Ele diz, buscai ao Senhor, não perca tempo, não deixa para amanhã de tarde, não deixa para sexta-feira, não deixa para quando você mudar de cidade, não deixa para quando você comprar um sapato novo, não deixe para depois, nem para o minuto seguinte. O bem que se pode, se faz na hora que se pode. E há uma citação aqui que diz assim, de Gálatas capítulo 6, versículo 9 até o 10a. Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10a. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Colheremos o que plantamos, se não relaxarmos. Por isso, enquanto temos tempo, haverá um tempo em que não teremos mais tempo. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, a todas as pessoas. E lá em Isaías, capítulo 55, versículo 6, buscai ao Senhor, já que Ele se deixa encontrar, Ele se joga, Ele se entrega, Ele quer ser achado, Ele quer ser encontrado, Ele quer ser amado, Ele quer ser proclamado, porque Ele é o nosso Senhor. Invocai-o, já que está perto, porque o tempo está passando. E eu também ainda nesse item que Léa falou, de conhecer a palavra de Deus, a própria missa, nós temos, ela é toda bíblica. E na Santa Missa, você tem, no mínimo, 3 leituras bíblicas. E ao cabo de 3 anos, você lê a Bíblia toda, se você for à missa todos os dias. Mas eu quero agora trazer a reflexão de como é que anda o seu relacionamento com os seus pais. Você tem carinho por eles? Tem paciência? Tem tolerância? Você, entre aspas, perde tempo para escutá-lo? Conversa com eles? Conta suas novidades para eles? Você inclui? Como é que anda o seu respeito? Você observa se ele precisa de você? Você procura motivos para servi-lo? Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios 6, 1 e 2. Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor, porque isso é justo. O primeiro mandamento é acompanhado de uma promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas vida longa sobre a terra. Aqui fica um recadinho, viu? Se não está fazendo ainda isso pelos seus pais, comece já. O tempo está passando. Você, eu estou falando agora com você.
Você que está sentindo um caroço, ou na mama, ou de repente aqui do lado direito do abdômen, ou do lado esquerdo, ou está sentindo uma dor diferente, ou está sentindo um nódulo no pescoço, por favor, o que é que você está esperando? Vá ao médico. Eu sei que rezar também ajuda, mas Deus deixou a inteligência e a ciência para o homem ser parceiro dele na cura do homem. Vá ao médico. O tempo está passando. Esse é meu último recado. O tempo está passando. E aí, São Tiago, na sua carta, capítulo 4, versículo 13 ao 15, eu não sei onde é que eu vou achar aqui, Sônia, mas eu não posso, mas ele não termina aqui, pois, aí, eu preciso da letrinha laranjada, você vai achar um laranjada aqui para mim que continua. Eu vou dizer aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 15. Agora dizeis, olha você que está sentindo um mal-estar e que fica relutando de ir ao médico. Agora dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ficaremos ali mais um ano, comerciaremos e tiraremos o nosso lucro. Ah, você está procurando aí na Bíblia, não achou aqui? 4, 13 a 15 aqui, 4. Vou ler na própria palavra, viu? 4, 13 a 15. Oh, coisa boa. Agora dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ficaremos ali um ano, comerciaremos e tiraremos o nosso lucro. E entretanto, diz a palavra, não sabeis o que acontecerá amanhã. Pois que é a vossa vida? O que é? O que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um instante e depois se desvanece. Em vez de dizerdes, ao invés de dizer vamos acontecer, fazer e acontecer, deveríeis dizer, se Deus quiser, viveremos e faremos esta ou aquela coisa. Fazer tudo, realizar tudo, cuidar de si, cuidar dos demais que Deus colocou no nosso caminho, sempre atentos para o tempo que está passando. E mais ainda, Deus é o soberano da nossa vida, da nossa morte e do nosso tempo. O tempo está passando. E eu sei que o programa está chegando ao fim, porque o tempo está passando, mas eu não podia deixar de falar sobre gratidão. Gratidão a Deus, meu irmão. Não perca tempo reclamando, maldizendo, até acusando Deus de coisas ruins que lhe acontecem. Eu quero hoje falar de gratidão. Peça a Deus que lhe mostre com os seus olhos ao seu redor as maravilhas que Deus faz na sua vida. Que se você tivesse que escrever o que tem a reclamar e a pedir e o que tem a agradecer, infinitamente maior seria a lista dos agradecimentos. Então, eu não gostaria de terminar o programa hoje sem lhe falar disso. Agradeça a Deus pela sua família, pela sua casa, pelo seu trabalho, pela sua aposentadoria, pela sua saúde, até mesmo por uma enfermidade, que a partir dessa enfermidade, quantas maravilhas aconteceram na sua vida. Então, se hoje você olhar mais para você, ao seu redor, para a sua família, você vai dizer obrigado, Senhor. Olha o que diz aqui, o Salmo 103, versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e jamais te esqueça de todos os seus benefícios. Gratidão é isso, é a gente sempre olhar o lado bom daquela pessoa que faz por nós. E Deus é só amor. Deus não castiga, Deus não fere. Aquilo que Léa falou, nós colhemos o que plantamos. Deus é tão maravilhoso que Ele deixa a gente plantar o que a gente quiser. Mas Ele é tão justo que Ele deixa e permite que a gente colha o que plantou.
Deus o abençoe, Deus a abençoe, ilumine, ampare e guarde todo sempre. E lhe sacuda o coração para que você entenda que o tempo está passando. Obrigada.